Charles Haddon Spurgeon. A lembrança de Cristo. Sermão número 2. Um sermão pregado na noite de domingo, 7 de janeiro de 1855, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, na capela da New Park Street, Southwark. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Parece então que os cristãos podem esquecer Cristo. O texto implica a possibilidade de esquecimento em relação àquele a quem a gratidão e o afeto deveriam compelir a lembrar. Não haveria necessidade dessa exortação amorosa se não houvesse uma suposição temerosa de que nossas memórias pudessem se mostrar traiçoeiras e nossa lembrança superficial em seu caráter ou mutável em sua natureza. Nem isso é uma mera suposição, é, infelizmente, muito bem confirmado em nossa experiência. Não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. Parece à primeira vista um crime grave demais para ser atribuído a homens convertidos. Parece quase impossível que aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro moribundo pudessem esquecer seu resgatador. Que aqueles que foram amados com um amor eterno pelo Filho eterno de Deus pudessem esquecer esse Filho. Mas se surpreendente ao ouvido, é infelizmente muito aparente ao olho para nos permitir negar o fato. Esquecê-lo que nunca nos esqueceu. Esquecê-lo que derramou seu sangue pelos nossos pecados. Esquecê-lo que nos amou até a morte. Pode ser possível? Sim, não só é possível, mas a consciência confessa que é uma falha triste demais de todos nós, que podemos lembrar qualquer coisa exceto Cristo. O objeto que deveríamos tornar o monarca de nossos corações é exatamente aquilo que estamos mais inclinados a esquecer. Onde alguém pensaria que a memória se demoraria e o esquecimento seria um intruso desconhecido, esse é exatamente o local que é profanado pelos pés do esquecimento e o lugar onde a memória raramente olha. Apelo à consciência de todo cristão aqui. Podeis negar a verdade do que digo? Não vos achais esquecidos de Jesus? Alguma criatura rouba vosso coração e vós sois desatentos àquele sobre quem vosso afeto deveria estar fixado? Algum negócio terreno absorve vossa atenção quando deveríeis ter o olho firmemente fixado na cruz? É o rodopio incessante de mundo, mundo, mundo. O barulho constante de terra, 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 que tira a alma de Cristo. Oh, meus amigos, não é triste demais que possamos recordar qualquer coisa, mas esquecer nada tão fácil quanto aquele a quem deveríamos lembrar? Enquanto a memória preserva uma erva daninha envenenada, permite que a rosa de Saron murche. A causa disso é muito aparente. Reside em um ou dois fatos. Esquecemos Cristo porque, sendo pessoas regeneradas como realmente somos, ainda a corrupção e a morte permanecem mesmo nos regenerados. Esquecemo-lo porque carregamos conosco o velho Adão do pecado e da morte. Se fôssemos criaturas puramente renascidas, nunca esqueceríamos o nome daquele a quem amamos. Se fôssemos seres inteiramente regenerados, nos sentaríamos e meditaríamos no que nosso Salvador fez e sofreu, tudo o que ele é, tudo o que prometeu gloriosamente realizar, e nunca nossas afeições errantes se desviariam, mas centradas, pregadas, fixadas eternamente em um objeto, contemplaríamos continuamente a morte e os sofrimentos de nosso Senhor. Mas, infelizmente, temos um verme no coração, uma casa de peste, um ossuário dentro, concupiscências, imaginações vis e fortes paixões malignas que, como poços de água venenosa, enviam continuamente correntes de impureza. Tenho um coração que Deus sabe. Eu desejaria poder arrancar do meu corpo e arremessar a uma distância infinita. Uma alma que é uma jaula de aves imundas, um covil de criaturas repugnantes, onde dragões assombram e corujas se congregam, onde toda fera maligna de mau agouro habita. Um coração vil demais para ter um paralelo, enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente
mal. Essa é a razão pela qual sou esquecido de Cristo. Nem é essa a única causa. Suspeito que reside em outro lugar também. Esquecemos Cristo porque há tantas outras coisas ao nosso redor para atrair nossa atenção. Mas, dizeis, elas não deveriam fazer isso, porque embora estejam ao nosso redor, não são nada em comparação com Jesus Cristo, embora estejam em proximidade terrível aos nossos corações. O que são elas comparadas com Cristo? Mas sabeis, queridos amigos, que a proximidade de um objeto tem um efeito muito grande sobre seu poder? O Sol é muitas vezes maior que a Lua, mas a Lua tem uma influência maior sobre as marés do oceano que o Sol, simplesmente porque está mais perto e tem um maior poder de atração. Assim, acho que um pequeno verme rastejante da terra tem mais efeito sobre minha alma que o glorioso Cristo no céu. Um punhado de terra dourada, um sopro de fama, um grito de aplauso, um negócio próspero, minha casa, meu lar, me afetarão mais que todas as glórias do mundo superior, sim, que a visão beatífica em si, simplesmente porque a terra está perto e o céu está longe. Dia feliz, quando serei levado para o alto nas asas de anjos, para habitar para sempre perto do meu Senhor, para banhar-me no sol de seu sorriso e ser perdido no inefável resplendor de sua adorável face. Vemos então a causa do esquecimento, coramos por causa dela, entristecemo-nos por negligenciarmos nosso Senhor tanto, e agora atendamos a sua palavra. Fazei isto em memória de mim, esperando que seus sons solenes possam encantar o demônio da ingrata base. Falaremos em primeiro lugar sobre o bendito objeto da memória. Em segundo lugar, sobre as vantagens a serem derivadas de lembrar dessa pessoa. Em terceiro lugar, sobre a graciosa ajuda à nossa memória. Fazei isto em memória de mim. E em quarto lugar, sobre o gentil comando. Fazei isto em memória de mim. Que o Espírito Santo abra meus lábios e vossos corações, para que possamos receber bênçãos. Em primeiro lugar, falaremos do objeto glorioso e precioso da memória. Fazei isto em memória de mim. Cristãos têm muitos tesouros para guardar no gabinete da memória. Deveriam lembrar de sua eleição, escolhidos de Deus antes que o tempo começasse. Deveriam ser conscientes de sua extração, que foram tirados do barro lamacento, extraídos do poço horrível. Deveriam recordar seu chamado eficaz, pois foram chamados de Deus e resgatados pelo poder do Espírito Santo. Deveriam lembrar de suas libertações especiais, tudo o que foi feito por eles e todas as misericórdias concedidas a eles. Mas há um a quem deveriam embalsamar em suas almas com as especiarias mais caras. Um que, acima de todos os outros dons de Deus, merece ser tido em lembrança perpétua. Um eu disse, pois não me refiro a um ato, não me refiro a uma ação, mas é uma pessoa cujo retrato eu enquadraria em ouro e penduraria na sala de estado da alma. Eu os teria como alunos ernestos de todos os feitos do Messias Conquistador. Eu os teria familiarizados com a vida de nosso amado. Mas não esqueçam sua pessoa, pois o texto diz, fazei isto em memória de mim. É a pessoa gloriosa de Cristo que deveria ser o objeto de nossa lembrança. É sua imagem que deveria ser entronizada em todo o templo do Espírito Santo. Mas alguns dirão, como podemos lembrar a pessoa de Cristo quando nunca a vimos? Não podemos dizer qual era a forma peculiar de seu rosto. Acreditamos que seu semblante seja mais belo que o de qualquer outro homem, embora por tristeza e sofrimento mais marcado. Mas como não o vimos, não podemos lembrá-lo. Nunca vimos seus pés enquanto trilhavam as jornadas de sua misericórdia. Nunca contemplamos suas mãos enquanto ele as estendia cheias de bondade amorosa. Não podemos lembrar a entonação maravilhosa de sua linguagem, quando em eloquência mais que seráfica, ele maravilhava a multidão e prendia seus ouvidos a ele. Não podemos imaginar o doce sorriso que sempre pairava em seus lábios, nem aquela carranca terrível com a qual ele lidava com anátemas contra os fariseus. Não podemos lembrá-lo em seus sofrimentos e agonias, pois nunca o vimos.
Bem, amados, suponho que seja verdade que não podeis lembrar a aparência visível, pois não nascestes então. Mas não sabeis que mesmo o apóstolo disse, embora tivesse conhecido Cristo segundo a carne, ainda assim, dali em diante, segundo a carne, ele não conheceria mais a Cristo. A aparência natural, a raça, a descendência, a pobreza, o traje humilde, nada eram na estimativa do apóstolo de seu Senhor glorificado. E assim, embora não o conheçais segundo a carne, podeis conhecê-lo segundo o Espírito. Dessa maneira, podeis lembrar Jesus tanto agora quanto Pedro, ou Paulo, ou João, ou Tiago, ou qualquer daqueles favorecidos que uma vez trilharam em seus passos, andaram lado a lado com ele, ou deitaram suas cabeças sobre seu peito. A memória aniquila a distância e salta sobre o tempo, e pode contemplar o Senhor, embora ele esteja exaltado em glória. Ah, permiti-nos passar 5 minutos lembrando Jesus. Lembremo-lo em seu batismo, quando descendo as águas do Jordão, uma voz foi ouvida, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Contemplai-o subindo gotejante do riacho. Certamente, a água consciente deve ter corado por conter seu Deus. Ele dormiu em suas ondas por um momento, para consagrar o túmulo do batismo, no qual aqueles que estão mortos com Cristo são sepultados com ele. Lembremo-lo no deserto, para onde ele foi diretamente de sua imersão. Eu pensei muitas vezes naquela cena no deserto, quando Cristo, cansado e exausto, sentou-se, talvez sobre as raízes retorcidas de alguma velha árvore. 40 dias ele jejuou, ele estava faminto, quando no auge de sua fraqueza veio o espírito maligno. Talvez ele tivesse velado sua realeza demoníaca na forma de algum peregrino idoso, e pegando uma pedra, disse: Peregrino exausto, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Acho que o vejo, com seu sorriso astuto e seu olhar malicioso, enquanto segurava a pedra e dizia: Se, blasfemou-se, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne uma refeição para mim e para ti, pois ambos estamos famintos, e será um ato de misericórdia. Tu podes fazê-lo facilmente, fala a palavra, e será como o pão do céu. Nós nos alimentaremos dele, e tu e eu seremos amigos para sempre. Mas Jesus disse, e quão docemente ele disse: Nem só de pão viverá o homem. Quão maravilhosamente Cristo lutou contra o tentador. Nunca houve uma batalha como aquela. Foi um duelo pé a pé, um combate individual, quando o campeão leão do abismo e o poderoso leão da tribo de Judá lutaram juntos. Espetáculo esplêndido. Anjos estavam ao redor para contemplar o espetáculo, assim como homens antigamente se sentavam para ver o torneio de guerreiros notáveis. Lá Satanás reuniu sua força. Aqui, Apolião concentrou todo o seu poder satânico, para que nessa luta gigante pudesse derrubar a semente da mulher. Mas Jesus foi mais que um páreo para ele. Na luta, ele lhe deu uma queda mortal e saiu mais que vencedor. Cordeiro de Deus, eu me lembrarei de tuas lutas no deserto, quando próximo eu combater com Satanás. Quando próximo eu tiver um conflito com o rugidor Diabolos, olharei para aquele que conquistou de uma vez por todas e quebrou a cabeça do dragão com seus golpes poderosos. Além disso, suplico-vos que o lembreis em todas as suas tentações diárias e provações horárias, naquela luta vitalícia dele pela qual ele passou. Que tragédia poderosa foi a morte de Cristo! E sua vida também? Introduzida com uma canção, fechou com um grito: Está consumado. Começou em uma manjedoura e terminou em uma cruz. Mas o triste intervalo entre. As imagens negras de perseguição, quando seus amigos o aborreciam, quando seus inimigos franziam a testa para ele, enquanto passava pelas ruas, quando ele ouvia o sibiro da calúnia e era mordido pelo dente imundo da inveja, quando a difamação dizia que ele tinha um demônio e era louco, que ele era um bêbado e um bebedor de vinho, e quando sua alma reta
era vexada com os caminhos dos ímpios. Ó, Filho de Deus, eu devo me lembrar de ti. Não posso deixar de me lembrar de ti, quando penso naqueles anos de labuta e tribulação que viveste por minha causa. Mas sabeis, meu tema escolhido, o lugar onde sempre posso melhor me lembrar de Cristo. É um jardim sombreado, cheio de oliveiras. Ó, aquele local! Eu gostaria de ter eloquência, para que pudesse levá-los até lá. Ó, se o Espírito nos tomasse e nos colocasse bem ao lado das montanhas de Jerusalém, eu diria: vede lá, corre o riacho de Cedron, que o próprio rei atravessou, e lá vedes as oliveiras. Possivelmente, ao pé daquela oliveira, jaziam os 3 discípulos quando dormiam, e lá, lá, vejo gotas de sangue. Ficai aqui, minha alma, um momento. Aquelas gotas de sangue, vedes? Marcai-as. Elas não são o sangue de feridas, são o sangue de um homem cujo corpo, então, estava ileso. Ó, minha alma, retrata-o quando ele se ajoelhou em agonia e suor. Suor porque ele lutou com Deus. Suor porque ele agonizou com seu Pai. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ó Getsêmani, tuas sombras são profundamente solenes para minha alma. Mas, aquelas gotas de sangue. Certamente é o clímax da altura da miséria. É o último dos atos poderosos desse sacrifício maravilhoso. Pode o amor ir mais fundo que isso? Pode se inclinar para maiores atos de misericórdia? Oh, tivesse eu eloquência, eu concederia uma língua a cada gota de sangue que está lá, para que vossos corações se erguessem em motim contra vossa languidez e frieza, e falassem com ardente lembrança erneste de Jesus. E agora, adeus, Getsêmani. Mas eu vos levarei a outro lugar, onde ainda contemplareis o homem de dores. Eu vos conduzirei ao salão de Pilatos, e vos deixarei vê-lo suportar as zombarias de soldados cruéis, os golpes de luvas encouraçadas, os socos de punhos cerrados, a vergonha, os cuspes, o arrancar de cabelos, os bufetes cruéis. Ó, podeis não retratar o rei dos mártires, despido de suas vestes, exposto ao olhar de homens semelhantes a demônios? Não vedes a coroa sobre suas têmporas, cada espinho agindo como uma lanceta para perfurar sua cabeça? Não notais seus ombros lacerados e os ossos brancos saindo da carne sangrenta? Ó, filho do homem, eu te vejo flagelado e açoitado com varas e chicotes. Como posso deixar de cessar de me lembrar de ti? Minha memória seria mais traiçoeira que Pilatos, se não sempre clamasse: Ecce homo, eis o homem. Agora, terminai a cena de aflição com a visão do Calvário. Pensai nas mãos perfuradas e no lado sangrento. Pensai no sol escaldante e então na escuridão total. Lembrai da febre abrasadora e da sede terrível. Pensai no grito de morte, está consumado, e dos gemidos que foram seu prelúdio. Esse é o objeto da memória, que nunca esqueçamos Cristo. Suplico-vos, pelo amor de Jesus, que ele tenha o lugar principal em vossas memórias. Que não o pérola de grande preço seja deixada cair de vossa mão descuidada no oceano escuro do esquecimento. Não posso, no entanto, deixar de dizer uma coisa antes de deixar este ponto. E isso é: há alguns de vós que podem muito bem levar embora o que eu disse, porque lestes isso frequentemente e ouvistes antes. Mas ainda assim, não podeis espiritualmente lembrar nada sobre Cristo, porque nunca o tivestes manifestado a vós. E o que nunca conhecemos, não podemos lembrar. Graças a Deus, não falo de todos vós, pois neste lugar há um remanescente bom segundo a eleição da graça, e para eles me volto. Talvez eu pudesse contar-vos de algum celeiro antigo, cerca viva, ou cabana, ou se tivesseis vivido em Londres, sobre algum sótão, ou alguma rua escura ou rua, onde primeiro vos encontrastes com Cristo, ou alguma capela para a qual vos desviastes e poderíeis dizer: graças a Deus, posso lembrar o assento
onde primeiro ele se encontrou comigo e falou sussurros de amor à minha alma e me disse que me havia comprado. Lembrai do lugar, o local do chão, onde Jesus vos encontrou. Sim, e eu amaria construir um templo no local e erguer algum monumento lá, onde Jeová, Jesus, primeiro falou à minha alma e se manifestou a mim. Mas ele se revelou a vós mais de uma vez, não? E podeis lembrar dezenas de lugares onde o Senhor apareceu de antigamente a vós, dizendo: Eis que eu te amei com amor eterno. Se não podeis todos lembrar tais coisas, há alguns de vós que podeis, e tenho certeza de que me entenderão quando digo: Vinde e fazei isto em memória de Cristo, em memória de todas as suas visitas amorosas, de suas doces palavras de cortejo, de seus sorrisos vencedores sobre vós, de tudo o que ele disse e comunicou às vossas almas. Lembrai tudo isso esta noite. Se for possível para a memória, reuni o poderoso agregado da graça. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de todos os seus benefícios. Segundo, tendo falado sobre o bendito objeto de nossa memória, diremos, em segundo lugar, um pouco sobre os benefícios a serem derivados de uma lembrança amorosa de Cristo. O amor nunca diz cui bono. O amor nunca pergunta qual benefício derivará do amor. O amor, de sua própria natureza, é uma coisa altruísta. Ele ama pelo bem da criatura que ama, e por nada mais. O cristão não precisa de argumento para amá-lo, assim como uma mãe não precisa de argumento para amar seu filho. Ela o faz porque é sua natureza fazê-lo. A criatura renascida deve amar Cristo, não pode evitar. Oh, quem pode resistir aos encantos incomparáveis de Jesus Cristo, o mais belo dos 10.000 belos, o mais amável dos 10.000 amores? Quem pode recusar adorar o príncipe da perfeição, o espelho da beleza, o majestoso Filho de Deus? Mas ainda assim, pode ser útil para nós observar as vantagens de lembrar de Cristo, pois elas não são poucas nem pequenas. E primeiro, a lembrança de Jesus tenderá a dar-vos esperança quando estáis sob o fardo de vossos pecados. Observemos alguns personagens aqui esta noite. Entra uma pobre criatura. Olhai para ele. Ele se negligenciou neste último mês. Parece como se mal tivesse comido seu pão diário. Qual é o problema com você? Oh, diz ele, eu tenho estado sob um senso de culpa. Tenho lamentado de novo e de novo, porque temo que nunca possa ser perdoado. Uma vez pensei que era bom, mas tenho lido a Bíblia e encontro que meu coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente mau. Tentei reformar, mas quanto mais tento, mais fundo a fundo no lodo. Certamente não há esperança para mim. Sinto que não mereço misericórdia. Parece-me que Deus deve me destruir, pois ele declarou: a alma que pecar, essa morrerá. E morrer eu devo, ser condenado eu devo, pois sei que quebrei a lei de Deus. Como confortareis tal homem? Que palavras suaves direis para dar-lhe paz? Eu sei. Eu lhe direi para lembrar de Cristo. Eu lhe direi que há um que pagou a dívida poderosa da miséria. Sim, eu vos direi, bêbado, praguejador, o que quer que tenhais sido. Eu vos direi que há um que por vós fez uma expiação completa. Se apenas crerdes nele, estáis salvo para sempre. Lembrai dele, pobre moribundo, desesperado criatura, e sereis feito cantar de alegria e gozo. Vede, o homem crê e em êxtase exclama: ó, vinde todos vós que temeis a Deus, e eu vos direi o que ele fez pela minha alma. Contai aos pecadores, contai, eu sou fora do inferno. Aleluia! Deus apagou meus pecados como uma nuvem espessa. Essa é uma bênção a ser derivada de lembrar de Cristo. Isso nos dá esperança sobre um senso de pecado e nos diz que há misericórdia ainda. Agora, devo ter outro personagem. E o que ele diz? Não aguento mais, tenho sido perseguido e maltratado porque amo Cristo. Sou zombado, rido e desprezado. Tento suportar, mas realmente não consigo. Um homem será um homem, pisai em um verme,
e ele se voltará contra vós. Minha paciência falha completamente. Estou em uma posição tão peculiar que não adianta me aconselhar a ter paciência, pois paciência não posso ter. Meus inimigos me caluniam e não sei o que fazer. O que diremos a esse pobre homem? Como lhe daremos paciência? O que pregaremos a ele? Vós ouvistes o que ele tem a dizer sobre si mesmo. Como o confortaremos nessa grande provação? Se sofrêssemos o mesmo, o que desejaríamos que algum amigo nos dissesse? Diremos a ele que outras pessoas suportaram tanto quanto? Ele dirá: miseráveis consoladores sois todos. Não, eu lhe direi: irmão, sois perseguidos, mas lembrai das palavras de Jesus Cristo, como ele nos falou e disse: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu irmão, pensai nele, que quando morreu, orou por seus assassinos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo o que tendes de suportar não é nada comparado com seus sofrimentos poderosos. Tende coragem, enfrentai novamente como um homem, nunca digais morrer. Que não vossa paciência se vá, tomai vossa cruz diariamente e segui a Cristo. Que ele seja vosso lema, colocai-o diante de vossos olhos. E agora, recebendo isso, ouvi o que o homem dirá. Ele vos diz de uma vez: salve perseguição, bem-vinda vergonha. Desgraça por Jesus será minha honra, e escárnio será minha glória mais alta. Agora, pelo amor que carrego seu nome, o que era meu ganho, conto como perda. Eu derramo desprezo sobre toda a minha vergonha, e prego minha glória à sua cruz. Há outro efeito, vede, de lembrar de Cristo. Isso tende a nos dar paciência sob perseguição. É uma faixa para amarrar os lombos, para que nossa fé perdure até o fim. Queridos amigos, eu ocuparia vosso tempo demais se entrasse nas várias bênçãos, então só passarei rapidamente por uma ou duas bênçãos a serem recebidas. Isso nos dará força na tentação. Acredito que há horas com todo homem, quando ele tem uma estação de tentação terrível. Nunca houve uma embarcação que viveu sobre o poderoso abismo, mas às vezes tem de batalhar com uma tempestade. Lá está ela, a pobre barca, balançada para cima e para baixo nas ondas loucas. Vede como a jogam de onda em onda, todas a lançam ao meio do céu. Os ventos riem dela com desprezo. O velho oceano pega o navio em seus dedos gotejantes e o sacode para lá e para cá. Como os marinheiros clamam de medo. Sabeis como podeis colocar óleo sobre as águas e tudo ficará parado? Sim, uma palavra potente fará isso. Que Jesus venha, que o pobre coração se lembre de Jesus, e firmemente então o navio navegará, pois Cristo tem o leme. Os ventos não soprarão mais, pois Cristo os mandará fechar suas bocas poderosas e nunca mais perturbar seu filho. Não há nada que possa vos dar força na tentação e ajudar-vos a enfrentar a tempestade como o nome de Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus. Então, novamente, que conforto isso vos dará em uma cama de doente, o nome de Cristo. Isso vos ajudará a ser paciente com aqueles que vos atendem e a suportar os sofrimentos que tendes de aguentar. Sim, será assim convosco, que tereis mais esperança na doença que na saúde, e encontrareis uma doçura bendita na amargura da bile. Em vez de sentir vinagre em vossa boca, através de vossa aflição, encontrareis mel para a doçura, no meio de toda a provação e a aflição que Deus vos impuser, pois Ele dá canções na noite. Mas só para encerrar as vantagens de lembrar de Cristo, sabeis onde tereis o benefício maior de todos? Sabeis o lugar onde principalmente vos alegrareis de ter pensado nele? Eu vos levarei até lá. Silêncio, silêncio. Estais subindo as escadas para um quarto solitário. As cortinas pendem. Alguém está lá chorando. Crianças estão ao redor da cama e amigos estão lá. Vede aquele homem deitado? Esse sois vós. Olhai para ele. Seus olhos são vossos olhos. Suas mãos são vossas mãos. Esse sois vós. Vereis isso? É um retrato de vós mesmos. Esses são vossos olhos, que logo serão fechados na morte. Vossas mãos,
que ficarão rígidas e imóveis, vossos lábios que ficarão secos e ressecados, entre os quais colocarão gotas de água. Essas são vossas palavras, que congelam no ar, e caem tão devagar de vossos lábios moribundos. Eu me pergunto se sereis capazes de lembrar de Cristo lá. Se não, eu vos retratarei. Contemplai aquele homem, ereto na cama. Vede seus olhos saindo das órbitas. Seus amigos estão todos alarmados. Perguntam-lhe o que ele vê. Ele reprime a emoção. Diz-lhes que não vê nada. Eles sabem que há algo diante de seus olhos. Ele se assusta novamente. Bom Deus, o que é aquilo que eu vejo? Eu pareço ver? O que é? Ah, um suspiro. A alma se foi. O corpo está lá. O que ele viu? Ele viu um trono flamejante de julgamento. Ele viu Deus sobre ele, com seu cetro. Ele viu livros abertos. Ele contemplou o trono de Deus. E viu um mensageiro, com uma espada brandida no ar para golpeá-lo baixo. Homem, esses sois vós mesmos. Lá estareis em breve. Esse retrato é vosso próprio retrato. Eu vos fotografei ao vivo. Olhai para ele. Esse é onde estareis dentro de poucos anos. Sim, dentro de poucos dias. Mas se puderdes lembrar de Cristo, direi-vos o que fareis? Ó, sorrereis no meio da aflição. Deixai-me retratar tal homem. Eles colocam travesseiros atrás dele. Ele se senta na cama e pega a mão de sua amada e diz: Adeus, não choreis por mim. O bondoso Deus enxugará todas as lágrimas de todo o olho. Aqueles ao redor são dirigidos. Preparai-vos para encontrar vosso Deus, e segui-me à terra da bem-aventurança. Agora ele arrumou sua casa. Tudo está feito. Contemplai-o, como o bom velho Jacó, apoiado em seu cajado, prestes a morrer. Vede como seus olhos brilham. Ele bate palmas. Eles se reúnem para ouvir o que ele tem a dizer. Ele sussurra: Vitória! E convocando um pouco mais de força, ele clama: Vitória! E por fim, com seu último suspiro: Vitória, por aquele que nos amou. E ele morre. Essa é uma das grandes bênçãos derivadas de lembrar de Cristo, ser capaz de enfrentar a morte com bendita compostura. Terceiro, estamos agora chegados à terceira porção de nossa meditação, que é um doce auxílio à memória. Nas escolas, usamos certos livros, chamados auxílios à memória. Tenho certeza de que eles mais perplexaram do que ajudaram. Sua utilidade era equivalente à de um feixe de varas sob o braço de um viajante. Verdade, ele poderia usá-las uma por uma para andar, mas enquanto isso, carregava uma série de outras que nunca precisaria. Mas nosso Salvador foi mais sábio que todos os nossos mestres, e seus remembradores são auxílios verdadeiros e reais à memória. Seus tokens de amor têm uma linguagem inconfundível e eles docemente conquistam nossa atenção. Contemplai todo o mistério da Sagrada Eucaristia. É pão e vinho que são emblemas vivos do corpo e sangue de Jesus. O poder de excitar a lembrança consiste no apelo assim feito aos sentidos. Aqui o olho, a mão, a boca encontram um trabalho alegre. O pão é provado e, entrando dentro, atua sobre o sentido do paladar, que é um dos mais poderosos. O vinho é sorvido. O ato é palpável. Sabemos que estamos bebendo, e assim os sentidos, que geralmente são entraves à alma, tornam-se asas para elevar a mente em contemplação. Novamente, muita da influência dessa ordenança reside em sua simplicidade. Quão belamente simples a cerimônia é: pão partido e vinho derramado. Não há chamar aquela coisa de cálice, aquela coisa de patena e aquela de hóstia. Aqui não há nada para sobrecarregar a memória. Aqui está o simples pão e vinho. Ele deve não ter memória alguma, que não possa lembrar que comeu pão e que bebeu vinho. Notai novamente a poderosa pregnância desses sinais. Quão cheios eles são de significado. Pão partido. Assim foi vosso Salvador partido. Pão para ser comido. Assim sua carne é verdadeiramente comida. Vinho derramado.
o suco espremido da uva. Assim foi vosso Salvador esmagado sob o pé da justiça divina. Seu sangue é vosso vinho mais doce. Vinho para alegrar vosso coração. Assim faz o sangue de Jesus. Vinho para fortalecer e revigorar vós. Assim faz o sangue do poderoso sacrifício. Ó, fazei que esse pão e vinho para vossas almas esta noite sejam doce e bendito auxílio de lembrança daquele querido homem que uma vez no Calvário morreu. Como o pequeno cordeiro, agora deveis comer o pão de vosso mestre e beber de seu cálice. Lembrai da mão que vos alimenta. Mas antes de poderdes lembrar bem de Cristo aqui, deveis pedir a assistência do Espírito Santo. Acredito que deveria haver uma preparação antes da ceia do Senhor. Não acredito na preparação da senhora Toogood, que passou uma semana se preparando e então, descobrindo que não era o domingo da ordenança, disse que havia perdido toda a semana. Não acredito nesse tipo de preparação, mas acredito em uma santa preparação para a ceia do Senhor. Quando podemos, em um sábado, se possível, passar uma hora em meditação quieta sobre Cristo e a paixão de Jesus, quando, especialmente na tarde de domingo, podemos nos sentar devotamente e contemplá-lo, então essas cenas se tornam realidades, e não zombarias, como são para alguns. Temo grandemente que haja alguns de vós que comereis o pão esta noite e não pensareis sobre Cristo. Alguns de vós que bebereis o vinho e não pensareis em seu sangue. E vis hipócritas sereis enquanto o fazeis. Tomai cuidado convosco. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe o quê? Condenação para si mesmo. Essa é uma palavra clara em inglês. Prestai atenção no que estáis fazendo. Não façais descuidadamente, pois de todas as coisas sagradas na terra é a mais solene. Ouvimos falar de alguns homens unidos por extrair sangue de seus braços e bebê-lo ao redor. Isso foi horrível demais, mas ao mesmo tempo mais solene. Aqui vós deveis beber sangue das veias de Cristo e sorver o riacho gotejante que jorrou de seu próprio coração amoroso. Não é isso uma coisa solene? Deveria alguém brincar com isso? Ir à igreja e tomá-lo por 6 centavos? Vir e juntar-se a nós pelo bem de obter caridades? Fora com isso. É uma blasfêmia horrível contra o Deus Todo-Poderoso. E entre os condenados no inferno, aqueles serão entre os mais amaldiçoados, que ousaram assim zombar da santa ordenança de Deus. Essa é a lembrança de Cristo. Fazei isto em memória de mim. Se não puderdes fazê-lo em memória de Cristo, suplico-vos, como amais vossas almas, não o façais de jeito nenhum. Ó, homem ou mulher regenerado, não entreis no átrio dos sacerdotes, para que o Deus de Israel não se ressinta da intrusão. 4. E agora para encerrar. Aqui está um doce comando. Fazei isto em memória de mim. A quem se aplica esse comando? Fazei isto, vós. É importante responder essa pergunta. Fazei isto, vós. Quem são os pretendidos? Vós que colocais vossa confiança em mim. Fazei isto, vós, em memória de mim. Bem, agora deveríeis supor Cristo falando convosco esta noite, e ele diz: Fazei isto, vós, em memória de mim. Cristo vos observa à porta. Alguns de vós vão para casa, e Cristo diz: Eu pensei ter dito: Fazei isto, vós, em memória de mim. Alguns de vós mantendes vossos assentos como espectadores. Cristo senta convosco, e ele diz: Eu pensei ter dito: Fazei isto vós, em memória de mim. Senhor, eu sei que dissestes: Amais-me então? Sim, eu te amo, eu amo, Senhor, tu sabes que eu faço. Mas, eu digo, ide lá embaixo, comei esse pão, bebei esse vinho. Eu não gosto, Senhor, eu teria de ser batizado se me juntasse àquela igreja. E tenho medo de pegar um resfriado ou ser olhado. Tenho medo de ir perante a igreja, pois acho que eles fariam algumas perguntas que eu não poderia responder. O que, diz Cristo, é isso tudo o que me amais? É isso toda a vossa afeição ao vosso Senhor?
Ó, quão frio para mim, vosso Salvador! Se eu vos tivesse amado, não mais que isso, estaríeis no inferno. Se isso fosse toda a extensão de meu afeto, eu não teria morrido por vós. Grande amor suportou grandes agonias, e é isso toda a vossa gratidão a mim? Não sois alguns de vós envergonhados depois disso? Não dizeis em vossos corações, é realmente errado? Cristo diz, fazei isto em memória de mim. E não vos envergonhais de ficar longe? Eu dou um convite livre a todo amante de Jesus para vir a esta mesa. Suplico-vos, não negueis a vós mesmos o privilégio, recusando-vos a unir-vos à Igreja. Se ainda viveis em negligência pecaminosa dessa ordenança, permiti-me lembrar-vos que Cristo disse, todo aquele que se envergonhar de mim nesta geração, dele me envergonharei eu, quando vier na glória de meu Pai. Ó soldado da cruz, não ageis como covarde. E para não vos levar a nenhum erro, devo apenas adicionar uma coisa, e então terminei. Quando falo de vós tomardes a ordenança da ceia do Senhor, não imagineis que eu desejo que por um momento suponhais que há algo salvador nela. Alguns dizem que a ordenança do batismo é não essencial. Assim, é a ordenança da ceia do Senhor, é não essencial, se olharmos para ela à luz da salvação. Ser salvo comendo um pedaço de pão? Bobagem, bobagem confundida. Ser salvo bebendo uma gota de vinho? Ora, é absurdo demais para o senso comum admitir qualquer discussão sobre. Sabeis que é o sangue de Jesus Cristo, é o mérito de suas agonias, é o preço de seus sofrimentos, é o que ele fez, que sozinho pode nos salvar. Aventurai-vos nele, aventurai-vos inteiramente, e então sois salvos. Ouvi, pobre pecador convencido, o caminho da salvação? Se eu vos encontrar no tribunal do juízo, talvez digais a mim, passei uma noite, Senhor, ouvindo-vos, e nunca me dissestes o caminho para o céu. Bem, ouvireis isso. Crede no Senhor Jesus Cristo. Confiai em seu nome. Encontrai refúgio em sua cruz. Confiai no poder de seu Espírito. Confiai em sua justiça. E sois salvos, além da vingança da lei ou do poder do inferno. Mas confiai em vossas próprias obras e sois perdidos, tão certo quanto estáis vivo. Agora, ó Filho de Deus sempre glorioso, aproximamo-nos de tua mesa para banquetear-nos com os manjares da graça. Permite a cada um de nós, em confiança em teu Espírito, exclamar nas palavras de um de teus próprios poetas: lembra-te de mim e de todas as tuas dores, e de todo o teu amor por mim. Sim, enquanto um pulso ou respiração permanecer, eu me lembrarei de ti. E quando esses lábios falhantes ficarem mudos, e pensamento e memória fugirem, quando tu vieres em teu reino, Jesus, lembra-te de mim. Tomado da coleção do Púlpito do Tabernáculo Metropolitano de C.H. Spurgeon. Apenas mudanças necessárias foram feitas, como correção de erros de ortografia, alguma pontuação, capitalização de pronomes divinos e atualização mínima de algumas palavras arcaicas. O conteúdo é integral. Recursos adicionais baseados na Bíblia estão disponíveis em www.spurgeongems.org.